ficar vermelho. Pronto, a gente já está gravando, vou apresentar a tela agora. Para quem está assistindo o vídeo, meus queridos, olha só, o tema da aula de hoje vai ser o que eu chamo de reivindicações, ou seja, quando o absolutismo começa a ser contestado na força da porrada. Hoje a gente vai ver dois movimentos ingleses, que é a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, na verdade é ao contrário, né, primeiro a Puritana, depois a Gloriosa, e o movimento de independência dos Estados Unidos da América. Tudo bem? Então vamos começar. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo, né? Eu acho que... Tá transmitindo? Tá bom, então, perfeito. Gente, vamos começar, então. Nossa apresentação de slide do começo. Olha, eu fiz esse negócio, deu um trabalho do cacete, eu não sei porque eu faço essas coisas, eu adoro bandeira, eu não sei, enfim. Tá aí, a gente vai começar a aula de hoje com as revoluções inglesas, tudo bem? São várias, só que duas são as mais importantes, as que realmente mudaram completamente as dinâmicas de poder da Inglaterra. Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Tudo bem? Em ordem cronológica, tô falando tudo errado hoje. A Revolução Puritana vem primeiro, então vai ser o primeiro assunto da nossa aula, tudo bem? Então, vamos começar. Gente, é o seguinte, antes de mais nada, eu queria comentar um pouquinho só, rapidamente com vocês, como funciona o parlamentarismo. Tudo bem? À direita, na imagem que vocês estão vendo agora, é o parlamento britânico, tudo bem? É super famoso, pô, Big Ben. Inclusive, Big Ben nem é essa torre, é o sino do relógio, eu não sabia disso, mas, enfim, super conhecida, mas é muito importante para o contexto da aula de hoje que a gente entenda como o parlamentarismo funciona. É o seguinte, essa imagem que vocês estão vendo é a House of the Parliament, a Casa do Parlamento, é onde fica sediada toda a estrutura política do Reino Unido do Executivo. Tudo bem? Só que mais importante do que isso, uma coisa que tem que ser comentada. O parlamento não é único, ele não é uno. Ele tem duas câmaras, que são chamadas chambers, do inglês, e do inglês britânico os chambers, porque eles falam tudo engraçado, water, sei lá, enfim. São duas no total. A Câmara dos Comuns, the House of Commons, e a Câmara dos Lords, the House of Lords. E por que isso é importante? Olha só, hoje em dia, não é exatamente assim que funciona. Mas na época que a gente está vendo agora da Revolução Puritana, que aconteceu no século XVII, esse nome, Casa dos Comuns e Casa dos Lords, era muito importante e ele realmente simbolizava todo o aglomerado da casa. Por quê? House of Commons vem do povão, vem do povo comum, vem da burguesia, etc. Enquanto a House of the Lords era dos nobres, era do povo que tinha terra e etc. E isso vai ser de fundamental importância, porque a House of Commons vai se rebelar uma hora contra a House of the Lords. Na verdade, a House of the Lords, enfim, a gente vai ver isso agora. Tudo bem? Então, saiba como funciona. Hoje em dia, como é que funciona a elaboração de uma lei dentro do Reino Unido? Você tem a Casa do Comum e a Casa dos Lords. Qualquer uma das duas casas pode propor uma nova lei, uma nova emenda, e etc. E aí, o que acontece? Vamos supor que a Casa dos Comuns elaborou uma lei. Aí ela manda para os Lords. Os Lords, eles veem a lei, revisam e falam, não, tá ruim, Casa dos Comuns, e devolvem a lei. E eles ficam nesse ping-pong, né, se rebatendo lei um para o outro, até que ela se resolva, e se tiver um impasse muito grande entre as duas casas, a Casa dos Comuns prevalece perante a dos Lords. Aí depois a rainha tem que assinar a lei, etc. Puta não rolê. A Casa dos Comuns, os representantes parlamentares, eles são eleitos, tudo bem, nas eleições distritais que tem na Inglaterra, enquanto os membros da Casa dos Lords, eles são nomeados pela própria rainha em pessoa. Tudo bem? São uns detalhezinhos, eu acho interessante, vai que, sei lá, eita, nossa, vai que, sei lá, tudo bem? Meus queridos, outra característica importante que vai influenciar dentro do movimento da Revolução Puritana vai ser a ruptura que o Reino Unido especificamente tem com a Igreja Católica. Eu já falei para vocês nas outras aulas, né? Você tem o Henrique VIII queria muito casar, divorciar de novo, o Papa falou não, ele falou, tudo bem, então vou criar minha igreja própria, o catolicismo não vai ser mais a religião hegemônica dentro da Inglaterra, e é isso aí, pau no teu cu. E foi isso. Então ele teve uma quebra muito... Eita, tem gente entrando, peraí. Aí, pronto. Aqui. Já estou. Então isso também vai ser muito importante. E aí, gente, eu queria comentar assim, como é que funciona essa monarquia? Tipo, de onde vem isso daí? É uma família real, uma família de nobre, mas de onde vem a origem dela? Então a gente tem dentro da Inglaterra várias dinastias. Dinastias no sentido que eu tenho uma família, essa família está mandando no poder, tá no governo. Aí depois troca de família, isso é super comum, tem um monte de dinastia. No Egito a gente viu um pouquinho isso, dinastia Ptolomaica, dinastia do Ozymandias, tipo, é um monte de coisa. E aí o que acontece? A gente tinha uma dinastia dentro da Inglaterra, que era a dinastia dos Tudors.
Se eu não me engano, tem uma série sobre eles. Eu nunca assisti, não posso falar se é bom, mas eu acho que tem. Quais são os grandes representantes dos Tudors? Henrique VIII, que foi o cara que criou o anglicanismo, que falou, olha, papa, aqui para você, agora eu que mando essa bagaça. E a Elizabeth I, que vai ser a última monarca da Casa Tudor. Tudo bem? Por que eu coloquei eles para vocês? Porque os Tudors, alguns Tudors, não todos, eles flertavam um pouquinho com o catolicismo. E por causa disso, tiveram vários movimentos, várias perseguições religiosas dentro da Inglaterra contra os protestantes. Olha só que ironia. O Henrique VIII, um Tudor, criou o anglicanismo. Iniciou o protestantismo dentro da Inglaterra. E isso foi um movimento muito importante, mas mesmo assim, dentro da casa real dele, não ele em pessoa, mas dentro da casa real dos Tudors, tiveram alguns representantes monárquicos que promoveram verdadeiras perseguições contra protestantes. Inclusive adeptos ao anglicanismo. Peraí que mais pessoas entraram. Peraí. E essas pessoas que estavam na Inglaterra foram perseguidas, eles tiveram que fugir em alguma hora. Fugiram para as colônias britânicas, entre elas uma colônia no norte da América, que depois ia ficar conhecido como os Estados Unidos da América. Então isso é importante, vai reverberar no próximo assunto que a gente vai ver. Tudo bem? Comentando essas perseguições religiosas, etc. Só que é o seguinte, o apelido da Elizabeth I é Elizabeth a Virgem. Isso não é à toa. Não sei se ela realmente foi virgem em vida, mas ela não teve filhos, ela não teve herdeiros. E aí o que acontece? Literalmente, uma casa morre. Os Tudors param de ser a família que dominava a Inglaterra, e no lugar deles entram os parentes mais próximos deles, que eram os Stuarts, tudo bem? Os Stuarts, aqui representados principalmente pelo Jaime I, ou James, tá? Eu acho James mais chique, mas vou falar Jaime porque, né, Jaiminho, coração brasileiro, etc. E o Carlos I, ou Charles, tudo bem? Eu tô falando muito tudo bem, tem que parar com isso. Então, meus queridos, só alguns conceitinhos básicos de como funciona o parlamentarismo, como funciona a política dentro da Inglaterra, como funcionam as estruturas monárquicas, etc. Porque isso, querendo ou não, vocês têm que ter isso em mente para entender como tudo funciona, como tudo se desenvolve lá, ok? Ó, troquei tudo bem agora. Só que acontece, os Stuarts ascendem ao poder, só que eles tentam concentrar todo o poder na mão deles. Gente, é o seguinte, a Inglaterra era muito diferente do que era hoje em dia. O parlamentarismo, atualmente, é quem manda realmente na instituição Reino Unido, no país. A rainha, o rei, os príncipes são muito mais símbolos. É uma coisa muito mais, sabe? Mas, olha, estou ascendendo para o presidente dos Estados Unidos. Eles não apitam nada. Nessa época, não. Nessa época era exatamente o contrário. O parlamento, durante esse período, ele era muito mais uma instituição que o rei consultava para meio que ter o apoio da população, mas não necessariamente ele tinha que seguir o que o parlamento definia. E aí a gente tem isso daí. O que acontece? Esses reis, esses dois reis, principalmente o Carlos I, o Charles I, eles vão tentar concentrar o poder e vão tentar usurpar o pouco poder que o parlamento já tinha. Certo? E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, você tem um conflito na Irlanda. Gente, a Irlanda vai ser um problema tão grande para o Reino Unido que vocês não têm ideia. Assim, teve muita briga lá, muita briga o tempo todo. A Escócia também, sabe? Já assistiram, qual que é o nome do filme? Coração Valente, sabe? Aquele que tem o cara com a mão azul, do Mel Gibson, Freedom, etc. Assim, gente, problemas, muita guerra, vai ter muita guerra, inclusive conflito da Irlanda recente, vocês provavelmente vão ver em atualidades, questão do IRA e etc. Saibam que a Irlanda foi um pé no saco por muito tempo para os ingleses. Tudo bem? Então, vira e mexe, eclodiu alguma treta lá. Só que qual que é o problema? Eclodiu essa briga na Irlanda, esse conflito na Irlanda, e o Carlos I, que era então o rei regente, que estava dentro do controle da Inglaterra, ele fala para o parlamento, mano, eu preciso de um exército. E aí, vocês vão mandar um exército? Tá tendo rebelião lá na Irlanda, é a 15ª em menos de 15 anos, sabe? A gente tem que dar um jeito. E o parlamento falou, não, eu não vou mandar exército nenhum para você. Por quê? Porque você, Carlos, você é cuzão. Você tá tentando roubar nosso poder. O pouco poder que a gente tem, você tá tentando tirar da gente. Você não tem vergonha na cara, você não vai ter exército, não. Mais ou menos isso que o parlamento falou. Além disso, o Carlos I também tentou aumentar os tributos da Inglaterra, porque a Inglaterra não estava muito bem nos bolsos. E aí o parlamento falou, olha só, a gente não só não quer que você aumente esses tributos, a gente não assina embaixo, como também, irmão, você pensa que você é quem, velho? Você acha que você quer arbitrariedade desse jeito? Você faz o que você quiser sem consultar a gente? Pô, Carlos I, fazia 11 anos que você não convocava o parlamento, 11 anos, e quando você convoca, é para aumentar tributo em cima da gente. Lembra? Essa é a Casa dos Comuns falando, tudo bem, meus queridos? Não é a Casa dos Lords. Sabe? Meu, que absurdo.
Então, e aí isso deu uma puta de uma treta na Inglaterra. Por quê? Porque o parlamento falou, gente, não compactua com esse rei. É isso daí, sabe? E se quiser brigar, a gente vai brigar. E aí o que acontece? Eles brigaram. Que a gente teve a Guerra Civil, o início da Guerra Civil, que é realmente a Revolução Puritana, que vai de 1642 até 1651. Gente, puritano, o que é puritano? Puritano é o jeito inglês de se falar calvinista. Vocês lembram que eu falei na última aula para vocês que o calvinismo vai agradar principalmente a burguesia, por causa daquelas ideias de não condenar a usura, de não condenar lucros exacerbados e tudo mais? Então, obviamente, existem puritanos que não são burgueses e burgueses que não são puritanos. Só que a grande maioria era. E qual que é o rolê? Qual que é o plot twist? A House of Commons era principalmente habitada por burgueses, por comerciantes, etc. Então chama Revolução Puritana porque quem encabeçou esse movimento, querendo ou não, foi a Casa dos Comuns. E a Casa dos Comuns era dominada majoritariamente por burgueses, também chamados de burgueses protestantes, burgueses calvinistas, são chamados puritanos, então a Revolução Puritana está aí o nome explicado para vocês. E aí o que acontece? A Casa dos Comuns estava tomando um pau, cara. Estava tomando pau. O exército real estava massacrando eles. Até que chegou um cara, um líder militar brilhante, chamado Oliver Cromwell. Gente, esse inglês está péssimo, mas tudo bem. E o Oliver, ele começou a reestruturar o exército, rebelde, etc. Começou a dar um treinamento melhor, ele era muito inteligente, e começou a bater no exército do rei, cara. Tudo bem? Então a gente tem agora o início de um conflito entre a nobreza, aqui representada pelo monarca, pela Câmara dos Lords e pelos altos eclesiásticos, não sei se esse termo existe, enfim, pelas cabeças do anglicanismo, e do outro lado a gente tem as cabeças redondas, que era basicamente a rapa da Inglaterra, todo o resto, a população, os burgueses, etc. Peraí que alguém entrou na aula. Prontinho, aqui. Então, continuando. O que acontece? Vamos ver. Os puritanos acabam ganhando, principalmente por causa do Oliver Cromwell, que é reconhecido como um herói nacional. Um cara que foi decisivo para que os cabeças redondas, para que os puritanos realmente conseguissem ganhar a guerra. O Carlos I foge, se eu não me engano, para a Irlanda. Só que eu já falei, gente, irlandês dá problema. Irlandês não gosta de britânico. Então os irlandeses vendem o Carlos I para a Inglaterra de novo. E aí ele é decapitado em praça pública. Inclusive, acho que eu coloquei essa imagem para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é o já falecido Carlos I. Esse aqui provavelmente é o Oliver Cromwell. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Isso aqui deve ser o centro de Londres, eu acho Westminster, eu não sei. Enfim, e aí o que acontece? Gente, o inimaginável, assim, não é... Quando a gente pensa em Reino Unido, a primeira coisa que a gente pensa é monarquia. Não tem jeito. A Elizabeth I, ela tá no trono há sei lá quantos mil anos. Bem, essa velha não vai morrer, ela vai enterrar todos nós. Tá? Então, a monarquia é uma coisa muito tradicional da Inglaterra. Quando a gente pensa em Inglaterra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça veio o Palácio de Buckingham, aquela coisa chique, etc. Mas não se enganem, a Inglaterra, por pouco tempo, foi uma república. Por pouco tempo, mas foi. Tudo bem? E quem que era o líder, entre muitas aspas? Ainda não era um líder ditatorial, era um líder mais de boa dessa república, o próprio Oliver Cromwell, que é o cara que vocês estão vendo a imagem à direita aí. Tá bom? Só que o que acontece? Aquele movimento de guerra, de urgência, que foi causada pela Revolução Puritana, ele meio que uniu todo mundo da baixa camada da social, da burguesia, da população mesmo, dos camponeses, etc. Só que agora que a guerra tinha passado, eles começaram a se olhar e falaram, mano, a gente não compactua muito bem um com o outro, não. E aí o que acontece? Você tem o surgimento de novos grupos políticos na Inglaterra, que são os niveladores e os escavadores, também chamados de diggers. E niveladores é nivelers, se eu não me engano. Eu acho que é isso. O que acontece? Os niveladores, eles defendiam um governo verdadeiramente democrático, com voto masculino universal, e eles eram compostos majoritariamente por habitantes da cidade, por comerciantes, etc. Enquanto os escavadores eram mais o povo rural. E eles defendiam meio que uma igualdade social bem assim, bem radical. Defendiam que as terras fossem redistribuídas, etc. Se eles estivessem vivos hoje, eles iam ser chamados comunistas. Então, acho que vocês entendem qual que é o conceito. Só que o que acontece? O Cromwell não perdoa esses caras, não. Ele está no poder, ele manda massacrar eles. E aí é que o Cromwell, é difícil falar esse nome, ele mostra a verdadeira faceta autoritária dele. Porque até então ele estava governando junto com o parlamento, e ele estava até que respeitando. Só que aí ele dá uma virada, ele vira casaca. É muito irônico que um cara que lutou
para combater o absolutismo dentro da Inglaterra, se torna absoluto. Nem nobre Cromwell era, tipo, nobre realmente de sangue que tivesse direito ao trono inglês. Mas tá aí, né, cara? Ele deu um golpe e se torna o que ele mesmo se intitula, fala certinho, Lorde Protetor da Inglaterra. E a partir daí, ele começa a ter diversas arbitrariedades. Ele faz literalmente o que ele quer, ele fecha o parlamento, ele massacra os Nivellers e os Jigglers, e assim, ele faz o que quer. Basicamente isso, não tem muito o que falar. Qual que é a grande contribuição do Cromwell para o mundo, em geral? Tipo, realmente uma coisa que mudou a dinâmica de poder dentro da Europa. Ele cria os atos de navegação. Gente, lembrando, a gente está na época do mercantilismo, tudo bem? Então você tinha aquelas práticas que eu falei para vocês na última aula. O Cromwell, o que ele faz com esse ato de navegação? Basicamente é o seguinte, o que ele fala? Pô, comércio é um negócio bacana, dá dinheiro, etc. Essa venda de produtos, esse fluxo comercial é um negócio da hora. Tô gostando. É tão da hora, e eu tô gostando tanto, que é o seguinte, a partir de agora, a partir de hoje, a partir dos atos de navegação, o comércio de produtos, qualquer produto, deve ser feito por navios ingleses. Gente, vocês lembram do protecionismo? Então, é mais ou menos isso daí. Protecionismo não, desculpa. Você lembra do monopólio? Então, é mais ou menos isso daí. Ele está monopolizando o direito de comercializar as coisas. Comercializar no sentido de transportar as cargas. Só poderiam ser transportadas por navios mercantes ingleses. E aí, gente, vocês podem estranhar, tipo, tudo bem, então, ele decidiu isso daí, mas, mano, você tem que ser muito confiante para falar, olha só, todas as nações europeias, todas, Portugal, Espanha, etc. É o seguinte, muito bonito esse navio, né, seu, pois é, ele não vai mais navegar, quem vai navegar é o meu, quem vai transportar mercadoria é só navio inglês. Que autoridade que ele tinha para falar isso? Gente, se vocês olharem no mapa, se vocês abrirem o mapa mundi agora e forem ver a Inglaterra é uma ilha. Ela não tem nenhuma conexão com o continente. Então, é de se imaginar que, naturalmente, se tenha, dentro da Inglaterra, um investimento na marinha, cara, que eles investem uma marinha poderosa, etc. E esse era o caso. A marinha inglesa era pica, velho. Tipo, era um negócio realmente muito bom, navios modernos, etc. Qual que era a única nação que poderia rivalizar com eles? A Holanda. E quando esses atos de navegação foram promulgados, a Holanda não gostou, não. E entrou em guerra com a Inglaterra, que foi chamado das guerras britânicas, holandesas, se não me engano, alguma coisa assim. Enfim, entrou em conflito direto com a Inglaterra, só que a Holanda perdeu. E aí, com a Holanda derrotada, a marinha da Holanda realmente não destruída, mas muito afetada pelo conflito, a Inglaterra se torna a potência hegemônica naval. Título esse que ela vai manter até a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, gente, 1600. Segunda Guerra Mundial, 1945, assim, é muito tempo. Então, a marinha inglesa era um negócio pica. Tipo, era realmente muito importante e foi uma coisa que eles usaram muito bem, como dinâmica de poder. Então, atos de navegação, monopólio do tráfego comercial ficava agora nas mãos dos ingleses. Isso vai gerar um dinheiro filha da puta para a Inglaterra, vai ser muita grana que vai entrar nos cofres britânicos. Isso vai, inclusive, auxiliar no desenvolvimento da Revolução Industrial. Tudo bem? Só que essa situação de república não ia durar para sempre. Vocês verem, durou pouquinho tempo. Durou o quê? 11 anos? 11 anos. 11 anos. Gente, sou muito ruim de conta. 11 anos. Exatamente, espero que seja 11 anos mesmo. O que acontece? O Cromwell morre e ele deixa no lugar dele, o Oliver, deixa no lugar dele o filho dele, que é o Richard. Só que o Richard, ele não tem nenhum oitavo do jogo de cintura que o pai tinha. Então, ele era muito fraco politicamente, ele não era lá muito astucioso, ele acaba sendo deposto e a monarquia é restaurada. Ah, restaurada como? Se o rei foi decapitado, se o Carlos I foi decapitado. Opa. O Carlos I foi decapitado, não o filho dele. O filho dele, que era o Carlos II, porque eu não sei o que os reis têm de serem excêntricos desse jeito, querer dar o nome do próprio filho do nome, enfim. O filho dele não tinha morrido, ele estava exilado, Áustria, Alemanha, eu não lembro agora. Mas ele estava exilado lá e pegaram o moleque e falaram, irmão, agora você é rei. E foi isso. Eu tô realmente brincando com esse fone, mas enfim. E foi isso, sabe, meus queridos? A monarquia foi restaurada e no comecinho, e assim se inicia a segunda dinastia Stuart. Segunda dinastia porque a primeira dinastia ela foi meio que encerrada com a decapitação do Carlos I. E o que acontece? O Carlos II, desculpa, ele até que respeitou o parlamento. Ele governou junto com ele. Então, assim, foi um governo mais absoluto?
do que o normal? Foi. Mas, assim, foi dentro do costume. Só que o que foi muito importante? A dinastia Stuart, por natureza e por fama, flertava com o catolicismo. Inclusive, o Carlos II, no leito de morte, somente no leito de morte dele, ele admitiu que, na realidade, ele era católico. Então, assim, eles tinham uma conexão muito grande com o catolicismo. E isso incomodava muito quem? Os puritanos, que eram protestantes, que eram calvinistas. Só que, assim, era uma pedrinha no sapato. Não chegava a incomodar, mas não era, assim, primordial para eles se revoltarem e fazerem um massacre, etc. Só que ocorre o seguinte, o Carlos II morre. No lugar dele entra o irmão dele, que é o Jaime, o James II. E o James é autoritário. O James, ele é adepto aos moldes absolutistas franceses, etc. Então, aí o negócio começou a ficar preocupado. Só que, assim, ele era tão absoluto, mas ele era tão burrinho, tipo, tão sem jogo de cintura, tão sem articulação política, que ele começa a ficar isolado. A igreja anglicana fala, irmão, é o seguinte, você está sendo absoluto, você está sendo... E você ainda por cima, a gente sabe. Você fala que você é anglicano, mas a gente sabe que você não é. Então a gente está fora. A burguesia fala, irmão, você está sendo absoluto e você não é verdadeiramente calvinista, você é católico, a gente está fora. Então, o que vocês percebem que ele começa a ficar isolado politicamente? E isso é muito importante para um rei. Porque ele queria mandar em tudo, mas ele não tinha autoridade para fazer isso. Todo mundo questionava a autoridade do coitado do James II. E aí o que acontece? O Guilherme de Orange, que era genro dele, puta de um genro, tipo, nossa senhora, vocês vão ver o que eles vão fazer agora. Ele fala, irmão, você está errado. Você está governando errado a Inglaterra. Você não pode governar desse jeito. E aí começa a Revolução Gloriosa, que vocês veem, durou um pouquinho de tempo, durou um aninho só. Por quê? Porque não teve conflito direto, não teve derramamento de sangue expressivo, etc. O Guilherme de Orange falou o seguinte, ô Jaime, ô Jaiminho, Genrão, vaza, vai. Vaza e toca o barco pro pai aqui, que o pai sabe governar. E o Jamie, cara, ele não ia reagir porque ele não tinha apoio nenhum. Então ele falou, né, fazer o quê, né? Tá bom. O James II deixa o cargo e no lugar dele entra o Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, que é de dinastia de ascendência holandesa, ele toma conta do trono inglês. Só que é o seguinte, o parlamento fala, parabéns aí, Guilherme, pelo movimento político, admiro muito você, só que é o seguinte, você não vai tomar esse trono de graça, não. Você vai ter que assinar isso daqui. E aí eles mostraram o papel, inclusive eu vou pegar no papel agora, que é o mesmo papel da semana passada, porque eu não organizo minha mesa. Isso aqui é a Bill of Rights, tudo bem? É como se fosse, não é como se fosse, não. É a Constituição da Inglaterra, o parlamento fala, você vai governar, a gente te assume como regente legítimo do Reino Unido, desde que você se comprometa com a Bill of Rights. Eram várias medidas, etc., mas a mais importante era o seguinte, o poder real ia ser agora subordinado ao parlamento, e não o contrário. Então, pela primeira vez na história da monarquia, das monarquias modernas, das monarquias nacionais, você tem um limite efetivo no controle do poder real. Tudo bem? Gente, a Inglaterra é a primeira a fazer isso. Ela fez isso em 1668. Tudo bem? Talvez seja um dos motivos da monarquia inglesa ter perdurado tanto tempo, porque a monarquia britânica, ela passa a ser uma coisa mais figurativa muito antes de várias outras. Por exemplo, na Espanha, a Espanha até hoje, o rei tem muito poder mesmo, e ele é odiado dentro da Espanha, assim, o povo não gosta dele de jeito nenhum. Então esse negócio do rei na Inglaterra ser uma coisa mais figurativa, essa dando tchauzinho assim, trocando lâmpada para o presidente dos Estados Unidos, é uma coisa mais, isso deve ter ajudado a ninguém ser decapitado na Inglaterra por um bom tempo. Tudo bem? Gente, alguma dúvida? Vou entrar no chat agora e vou ver se vocês têm. Eita, 14 mensagens, misericórdia. Peraí. O Léo falou, não teve aquele negócio da Maria Sangrenta? Teve sim. Um massacrinho bem importante. Aí, Isabela falou pouco tempo só pela derrota, não lembro qual contexto estava isso. O Wesley falou das guerras anglo-holandesas, muito obrigado por lembrar o nome, o Wesley não lembrava de verdade. E o Léo falou, não é o seu papel no ano passado, é o Bill of Rights. Léo, não entendi o que você falou. Bom, depois você manda mensagem e explica, tudo bem? Tipo, já entendi agora, entendi. Gente, mais alguma dúvida sobre o assunto? Que a gente acabou as reivindicações britânicas, as reivindicações inglesas. Alguma questãozinha, qualquer coisa, pode mandar aí que a gente tenta esclarecer da melhor maneira possível. Tá gravando ainda? Tá, nossa, que susto. Pelo amor de Deus. Espero, Léo, espero.
Eu posso falar no... Pode, fica à Posso? vontade. Fica à vontade. Então, essa parte da Revolução Puritana, então a gente tinha... O que eu não entendi foi que eram os burgueses calvinistas versus a nobreza que era anglicanista, é isso? Era exatamente isso. A igreja anglicana, obviamente, ficou do lado do rei, por ser tradicional, etc e tal. Enquanto do outro lado a gente tinha a burguesia como um todo, só que quem encabeçou realmente o movimento, até porque eles eram maior número, era os burgueses calvinistas, os puritanos. Tudo bem? É porque eu não entendi muito bem essa parte do conflito com a Irlanda e o que isso tem a ver, por conta que você falou das casas de tributos e tal. Ele aumentou os impostos nessa casa de tributos, mas o que tem a ver a Irlanda? Então, tudo isso que eu falei para vocês no aumento dos tributos e na Guerra da Irlanda foi, na realidade, para falar que o parlamento contestou o rei. Entendeu? Então, estava tendo briga com a Irlanda. O rei falou, preciso de exército. O parlamento falou, não vou mandar um exército para você. Por quê? Porque você está tentando tirar o nosso poder. Aí o rei tentou aumentar o tributo. O parlamento falou, não, você não vai aumentar os tributos, porque já tem muito tributo. Entendeu? Então, essas duas medidas que eu coloquei para vocês, da Guerra da Irlanda e do aumento dos tributos, foi para mostrar que o parlamento estava contra o rei, que o parlamento estava desobedecendo ordens reais. E a partir daí você teve a revolução, meu Deus do céu, puritana. Tudo bem? Vocês conseguiram entender tranquilo agora? Sim, Edu. Ó, a Gi perguntou se ela não entendeu muito bem dos niveladores e dos escavadores. Gi, é o seguinte, você tinha vários grupos políticos dentro dos burgueses, dentro da população geral. Entre eles, você tinha os niveladores, os escavadores, os nivelers e os jigglers, tudo bem? Tô falando o nome em inglês porque vai que cai em prova. Mas, enfim, eram basicamente orientações diferentes de como deveria ser o governo britânico. Era uma república, tudo bem, tinha o chefe de Estado, que era o Oliver Cromwell, e o parlamento governava. Só que, por exemplo, os niveladores, eles eram a favor de uma democracia. Tudo bem, eram a favor de uma democracia, do voto universal masculino, etc. Enquanto os escavadores eram de orientação mais burguesa, mais urbana, enquanto os escavadores, eles defendiam outras medidas, eles eram mais do campo, eles defendiam uma melhor distribuição de terra. Então, eu só coloquei isso para vocês entenderem que o grupo que lutou na Revolução Puritana, ele não era unitário, ele se uniu momentaneamente por causa do conflito em si, mas eles tinham várias divergências. E depois que o Carlos I foi decapitado, essas divergências se tornaram mais aparentes. Entendeu? Então, são movimentos políticos diferentes, são ideologias políticas diferentes, que acabaram sendo massacradas pelo Oliver Cromwell. Tudo bem? Caroline. Professor, Carol, ó, não precisa chamar de professor não, tá? Pelo amor de Deus. Chama de Edu e tal, tá ok. Me explica a parte de como James II foi deposto. Me perdi na hora da guerra. Não teve guerra. Foi exatamente isso. Não teve conflito. Porque o James II, ele estava isolado. Ele tentava mandar, ele tentava impor o poder dele, só que ele estava completamente alheio à política. O anglicanismo não apoiava ele, por quê? Por causa que ele flertava com o catolicismo, por causa que ele era muito autoritário, ele não tinha apoio da Câmara dos Lords, não tinha apoio da Câmara dos Comuns, então ele estava sozinho. Tudo bem, então, ele podia até tentar reagir ao golpe, mas reagir como? Ele ia puxar a espada dele e ninguém ia atrás. Então, isso seria uma guerra inútil, uma guerra que ele com certeza iria perder. Tudo bem? Era isso. Você entendeu, Carol? Tá certinho? Beleza, então, gente, mais alguma dúvida? Gente, essa matéria é maravilhosa, eu amo ela do fundo do meu coração. Espero que vocês gostem também. Tá tudo tranquilo? Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou seguir. Beleza, então, gente. Vamos continuar agora. A gente vai mudar para um assunto completamente diferente, mas tudo bem. Completamente diferente, não. Mentira, é completamente diferente, mas eu tô muito embananado hoje, mas enfim. Meus queridos, olha só. A gente vai começar com a independência dos Estados Unidos agora. De novo, o rococó que eu fiz para vocês. Gente, eu amo bandeira. Meu Deus do céu, eu não sei que tara que eu tenho por bandeira, mas vocês vão ver muita bandeira. Eu vou colocar bandeira onde eu puder. Mas, enfim, a gente vai começar vendo agora o movimento de independência dos Estados Unidos, que também pode ser chamado de Revolução Americana. Eu odeio esse nome. Única e exclusivamente é a birra minha, vocês me perdoam. Por causa do nome americano, aquele negócio de só América do Norte, americano, etc. Meio babaca, meio babaca, mas eu não gosto. Só que vocês vão entender por que o termo revolução é cabível aqui e legítimo, tudo bem? Diferente da Revolução de 1964 no Brasil, que é um aborto. Esse termo não existe, não deveria existir, quem fala é retardado. Mas, enfim, vocês vão entender por que Revolução Americana é um nome legítimo. É um nome legítimo para o movimento, tudo bem? Gente, antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho sobre como é que eram os Estados Unidos nessa época.
Lembra que eu falei nas perseguições religiosas que alguns representantes da Casa Tudor tinham feito contra protestantes? E esses protestantes fugiram da Inglaterra? Fugiram principalmente para os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos nessa época era só essa parte da costa, tudo bem? Da costa leste, né? Costa leste, isso muito ruim de direção, pelo amor de Deus. Espero que seja costa leste mesmo. Eles habitavam essa região, e essa região inteira era dividida em 13 colônias administrativas, tudo bem? Aí vocês têm aí a Geórgia, Carolina do Norte, Sul, Virgínia, etc. Tudo bem? E aí, o que é importante vocês saberem das 13 colônias? É que era o seguinte, gente, nos Estados Unidos, a gente pensa nessa potência hegemônica, nesse país que, querendo ou não, é extremamente rico, extremamente relevante para a política mundial, para os arquétipos, para as negociações, mas nessa época, os Estados Unidos era um pedacinho de bosta. Assim, não tinha nada de impressionante aí. Você não tinha riqueza mineral, você não tinha descoberta de ouro e prata, de nada. Então, o que acontece? A coroa britânica tinha tomado posse do Reino Unido não, dos Estados Unidos, mas tinha deixado meio que para lá. Por quê? Porque não tem muita coisa, diferentemente do Canadá. O Canadá, a Inglaterra vai ficar de olho. Por quê? No Canadá você tinha alguns produtos que eram exóticos, couro, principalmente couro de urso, não lembro se era urso. Enfim, você tinha esse contrabando, isso era bem importante, era um produto bom. Os Estados Unidos, cara, era muito grande, era um território legal, era bacana a Inglaterra falar, olha só, França, tá vendo isso daqui? Isso aqui é tudo meu, chupa. Só que assim, não tinha uma utilidade muito, muito grande. Então isso meio que a Inglaterra falou, Estados Unidos, né, vai tocando as coisas aí. E aí o que acontece? Esse negócio do vai tocando vai gerar um fator muito importante para os Estados Unidos, que vai ser fundamental para o processo de independência deles, que eles têm maior autonomia. Tudo bem? Gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, que também vai ser importante não só para o movimento de independência, mas sim também para futuros conflitos, da guerra de secessão, da guerra civil que teve nos Estados Unidos lá nos anos 1700 uns quebrados, 1700 não, 1800 uns quebrados, é o seguinte: você tem uma diferença muito grande entre as colônias do norte e as colônias do sul. Por quê? Por causa da latitude dos Estados Unidos. Ele está muito próximo do Equador. Então, o que acontece? As colônias do sul, elas estão num clima mais tropical. Então, elas conseguem plantar alguns produtos que não são cultiváveis na Europa. Por quê? Porque a Europa, em sua maioria, tirando alguns países muito específicos, algumas regiões muito específicas, Gibraltar, na Espanha não, né? Gibraltar é da Inglaterra. Enfim, Gibraltar, falar certinho, a Grécia e etc. Mas, em geral, é um clima mais frio. Então, tem alguns produtos que não conseguem ser plantados lá e conseguem ser plantados no sul dos Estados Unidos. Tudo bem? Não é aquela plantação monocultura tipo gigantesca que a gente tem nas Antilhas, que a gente tem no Brasil, etc. Mas é uma plantação relevante. Tudo bem? É uma coisinha assim, é legal. Enquanto lá no norte, é um clima mais frio, muito mais parecido com a Europa em geral. Então, as colônias do norte, especificamente, elas vão ter um objetivo muito mais de colonização. O povo se muda para lá, colonização não, de habitação. O povo muda para lá para morar. E é exatamente isso. No sul, tem gente que muda para morar também, mas também tem gente que muda para explorar as terras. Tudo bem? Outra coisa importante, o sul usou por muito tempo mão de obra escrava, enquanto o norte usava mão de obra livre, assalariada, até porque era mais um trabalho familiar, sabe, gente? Demorou muito tempo para o norte ter indústria, ter manufatura, etc. No começo era uma coisa muito rural. Os Estados Unidos era uma grande roça nessa época, tudo bem? Você tinha algumas cidades grandes, tipo Filadélfia, etc., mas era uma coisa muito pequenininha ainda. Então o povo mudava para lá, tinha extensão de terra, plantava, de subsistência, etc. Era uma coisa bem tradicional, bem familiar. Tudo bem? Como eu falei para vocês, esse desinteresse da coroa britânica nos Estados Unidos acabou que deu independência para eles, deu autonomia para eles se administrarem. Então, desde o comecinho da fundação do país, eles tinham interesse na política e eles se envolviam diretamente na política. Então, você tinha espécie de governadores de cada uma dessas colônias, etc. Era uma coisa muito mais desenvolvida do que o Brasil teve por muito tempo, por exemplo. E aí a gente tem uma coisa muito importante também, outro fator que está relacionado, que vai ser importante, né, para o processo de independência, que é a viabilidade do comércio triangular. Gente, eu coloquei essa imagem para vocês aí. Comércio triangular, vocês podem ver pela imagenzinha aqui, é esse comércio que os Estados Unidos faz com as Antilhas, que são essas ilhazinhas do Caribe, se eu não me engano eram holandesas, e sendo holandesas eles plantavam açúcar.
cana-de-açúcar, né? E era uma plantação muito boa, rivalizava pelo Brasil, inclusive. E também faziam comércio com a costa da África, tudo bem? Então, como é que funcionava? Ó, é o seguinte, a África mandava escravos, aí tá escravos e ouros, mas principalmente escravos para as Antilhas, tudo bem? Aí chegava lá, os escravos, esses escravos trabalhavam no processo de produção de açúcar, tudo bem? Então, eles faziam lá o açúcarzinho deles, etc., plantavam, e aí alguns escravos que estavam nas Antilhas iam para o norte não, meu Deus do céu, para o sul dos Estados Unidos trabalhar nas plantações que tinham lá. Então, imaginem as Antilhas como um intermediador entre os escravos da África e os Estados Unidos. Não tinha um fluxo direto, tudo bem? Parava nas Antilhas. E aí os escravos que estavam excedentes nas Antilhas iam para o sul dos Estados Unidos. Além disso, as Antilhas mandavam açúcar, tudo bem. O que os Estados Unidos fazia com esse açúcar? Refinava e fazia rum. Rum é uma bebida alcoólica, até parece que vocês não sabem o que é rum, vai, pelo amor de Deus. Enfim, é todo mundo bebum, todo mundo cachaceiro, que eu tô ligado. Mas, enfim, e eles faziam esse rum e revendiam para a África. E aí, vocês percebem que forma um triângulo, não tá bem um triângulo, porque aqui, infelizmente, está torto, mas é um triangulinho, é o comércio triangular. Tudo bem? Dava uma grana boa para os Estados Unidos, dava uma grana da hora e possibilitava que todo o funcionamento do país acontecesse. Porque, querendo ou não, a mão de obra escrava era muito importante para as regiões do sul, e o rum era grande fonte de renda para o povo do norte. Tudo bem? Isso é o comércio triangular, vocês vão entender por que ele é importante daqui a pouquinho. Tá certo? Só que o que acontece? Acontece uma guerra, acontece uma treta, uma intriguinha, que foi a Guerra dos 7 Anos. Gente, eu não vou entrar no mérito do porquê da guerra ter acontecido. O que vocês precisam saber? A Guerra dos 7 Anos foi um dos maiores conflitos, na época que ela aconteceu, foi o maior conflito que o mundo já tinha visto. Assim, de longe, pelo menos que a gente tem registro, né? Foi uma guerra entre as potências hegemônicas da Europa. Quando eu digo potências hegemônicas, eu digo Inglaterra de um lado, França de outro. Inglaterra e seus vassalinhos, né, e seus cachorrinhos, Portugal, por exemplo, e a França e os seus cachorrinhos. Foi um conflito entre as duas. Foi tão sinistro esse conflito que ele atingiu proporções mundiais. Gente, por que proporções mundiais? Você acabou de falar que foi uma guerra entre as potências hegemônicas da Europa. E foi, de fato. Só que é o seguinte, gente, potência europeia tem colônia. Tem colônia na América, tem colônia na África, e só não tem colônia na Oceania porque ninguém tinha chegado lá até agora. Eu acho que não tinha chegado, pelo menos. Então, foi uma guerra de proporções mundiais porque teve treta. Teve treta na América, teve treta na África, teve treta na Europa, teve briga em tudo quanto é canto, teve briga na Ásia, sabe? Então teve briga de tudo quanto é lugar. Aqui vocês estão vendo no mapinha, aqui na Inglaterra, no Canadá. O Canadá tinha influência de tudo quanto é gente, sabe? O norte era inglês e a região de Vancouver, de Montreal, é de influência francesa. Inclusive se fala francês no Canadá até hoje, por causa dessa influência. Então era um negócio assim, era bem intrínseco, era bem importante. E aqui na Ásia você tinha conflito nos portos europeus. Gente, isso é muito interessante, é um assunto muito legal. Algum dia eu vou falar com mais detalhe para vocês. Mas, basicamente, se vocês quiserem entender essa parte, por curiosidade, leiam A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Tem uma parte, autor francês, gente, maravilhoso, verdade, tudo que ele escreveu é perfeito. Tem uma parte que ele fala sobre a Índia, que os protagonistas chegam na Índia, né, e eles chegam no Porto de Goa. O Porto de Goa era de domínio português. Ele ficava mais ou menos aqui, ó, onde está meu mouse, ó. Ficava mais ou menos aqui. Então, as nações europeias, elas não dominaram a Índia como um todo por muito tempo. Tipo, acho que a Índia só cai em mãos britânicas lá no século XIX. Século XIX, século XX, tudo bem? Então, por muito tempo, era só essa influenciazinha regional, na costa. Cada nação europeia tinha um porto importante. Então, a Inglaterra tinha portos, a Holanda tinha portos, Portugal tinha portos, etc. Portos não, acho que só tinha Goa, mas enfim. Então, teve briga na Ásia nesse sentido, tudo bem? Era uma coisinha bem menor do que foi nas Américas, mas ainda teve briga, vai, gente, foi importante. E só a título de curiosidade, se fala português em Goa até hoje. É uma língua subdominante, obviamente o hindi e outras línguas indianas são mais relevantes, mas ainda tem gente falando português lá, tudo bem? Só um detalhezinho legal. Quem ganhou essa guerra? A Inglaterra, para variar, dando surra em francês desde sempre. Mas, enfim, só que custou. Custosa em todos os sentidos. Em sentido de homem, foi uma guerra escrota, foi uma guerra que fadigou todo mundo, sabe? Deu problema para a marinha, deu problema para o exército e deu problema para os cofres
puta merda, não sei falar, cofres públicos, falar certinho agora, deu gasto bem importante, tudo bem? Alguma dúvida até aqui, meus amores? Deixa eu ver se tem mensagem no chat. Não tem mensagem, se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste agora. Tá tranquilo? Então eu vou continuar. Deixa eu só fazer isso aqui. Gente, essa aula é longa, tá? Vocês me perdoem. Mas já tá acabando, juro por Deus, tudo bem? Não vou atrapalhar a aula de vocês. Carolina, olha só. Carolina, eu falei teu nome, desculpa. Carol, olha só, tiveram vários motivos que desencadearam essa guerra, mas basicamente, grosso modo, para ver quem tinha o pau maior dentro daquela Europa, tudo bem? Era mais uma desculpa para a Inglaterra e para a França entrarem em conflito. E para ver quem que realmente mandava naquele lugar, quem que realmente era a potência hegemônica. Foi mais ou menos isso, tudo bem? Se vocês quiserem que eu coloque no material, mais detalhadamente, a Guerra dos 7 Anos, eu coloco. Mas foi mais ou menos isso, velho. A Inglaterra falou, eu que mando, a França falou, não, eu que mando, eles entraram em guerra, e aí as outras nações seguiram. Tudo bem? Lógico, tiveram vários outros motivos, mas a grosso modo, bem genericamente, foi isso. E aí o que acontece? A Inglaterra estava quebrada. A Inglaterra estava quebrada por causa da Guerra dos 7 Anos. E aí o que eles fizeram? Quando você está quebrado, você tem que aumentar a sua receita de algum jeito. E qual que é uma das maneiras de você aumentar a sua receita, para você abastecer os seus cofres, é criar novos tributos. E aí foi isso que a Inglaterra fez. A metrópole estava endividada e ela criou novos tributos para os seus domínios. Obviamente, esses domínios estavam inclusos os Estados Unidos da América. Então, quais tributos? A lei do açúcar. Agora começa a merda. Qual que era a lei do açúcar? A lei do açúcar, basicamente, a Inglaterra falava, olha só, vocês, colônias inglesas, vocês são livres para comprar açúcar de quem vocês quiserem. A gente não vai interferir nisso. Mas só que tem um porém. Se esse açúcar não for de origem britânica, ele vai ser mais taxado. Gente, lembram do protecionismo? Protecionismo aí na cara dura para vocês, tudo bem? A Inglaterra estava tentando vender seu peixe, sabe? Fomentar a venda do seu produto nacional. E aí, qual que é a merda, gente? Qual que é a merda? A merda é que os Estados Unidos comprava açúcar das Antilhas. O açúcar das Antilhas era melhor que o inglês, era mais barato e era de melhor qualidade. Então, quando a Inglaterra fez isso, começou a incomodar. Até aí tudo bem. Depois, a Inglaterra criou a lei do selo. A lei do selo é esse selinho que vocês estão vendo aí na imagem. Literalmente, qualquer papel, qualquer coisa impressa, teria que ter o selo real. E qual que era o problema? É que esse selo real era caro pra cacete. Gente, quando eu falo qualquer coisa. Carta de baralho tinha que ter o selo real. Isso encareceu muito os produtos literários, etc., que também deu uma desagradada muito grande dentro dos Estados Unidos. Por fim, a gente tem a lei do chá, que é a mesma coisa, aumenta a tributação de chá que não seja de origem britânica. E, gente, isso é importante. A gente fica brincando que os ingleses tomam muito chá, etc., mas nessa época, o chá era uma coisa muito importante dentro dos Estados Unidos. Então, esse tributo aí foi relevante, cara. O povo tomava chá todo dia. Então, pois é, né? Foi mexendo no bolso. E aí, os colonos começaram a ficar putos. Começaram a ficar pistola com a Inglaterra, falando, irmão, você tá de sacanagem, vamos ver no que isso vai dar. Aconteceram as reivindicações dos colonos, ou seja, movimentos que contestavam esses aumentos de tributos na metrópole. A mais famosa dessas reivindicações foi a festa do chá de Boston. Gente, festa do chá de Boston, surpreendentemente, aconteceu em Boston, tudo bem? Capital do estado mais difícil de se falar, que é Massachusetts. Eu demorei 20 anos para aprender a falar essa merda, mas tudo bem, eu travo a língua do cacete. O que acontece? Vocês estão vendo aí na imagem, alguns nativos, alguns colonos dos Estados Unidos se vestiram de nativos indígenas, subiram no carregamento de chá britânico e jogaram tudo no mar. Obviamente a Inglaterra não ficou feliz com isso, mas a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Gente, qual que é o problema? Qual que é o pulo do gato que vocês têm que entender? O sentimento de amargura que os colonos estavam tendo com a Inglaterra não era necessariamente por causa do aumento dos impostos. Gente, é o seguinte, eles se sentiam, as pessoas das 13 colônias, nessa época, se sentiam ainda parte do Reino Unido. Eles se sentiam ingleses ainda. E eles, inclusive, lutaram na Guerra dos 7 Anos. Então, era natural para eles que os impostos fossem aumentados. Porque, por mais que doesse no bolso, ia ajudar a Inglaterra, ia ajudar a casa deles, ia ajudar a coroa. Isso era legítimo para eles. Só que o que deixou eles chateados? O que deixou eles magoados de verdade? É porque esse aumento de tributos foi feito sem nenhuma consulta dos colonos. Então, eles se sentiam parte do Reino Unido, só que eles não faziam parte da política como um todo.
E isso desagradava muito eles. E aí, o Benjamin Franklin, né, um cara nem um pouco conhecido, pelo amor de Deus, ele sintetiza esse sentimento numa frase muito importante, uma frase que é muito fácil de se lembrar, até porque rima, que é no taxation without representation. Sem taxação, sem representação, não terá taxação. Então ele fala, mano, tudo bem, vocês podem taxar a gente, vocês podem aumentar os tributos, desde que tenham representantes das 13 colônias em Westminster, no parlamento britânico. Porque a gente não pode votar, a gente não tem representatividade, sabe? Isso é um absurdo. A gente faz parte do Império Britânico, mas a gente não se sente parte, a gente não opina, a gente não apita nada. Então esse era o sentimento, não era uma raiva por causa do aumento de tributos, era mais hashtag chateado mesmo, a gente quer fazer parte. Só que aí o Reino Unido, né, muito sábio, o parlamento britânico no auge da sua sabedoria, da sua calma, do seu controle, pega essa carta que o Benjamin Franklin tinha mandado para eles e enfia no cu, e limpa a bunda, usa de jornal dentro dos banheiros do parlamento. Não liga nada. E a festa do chá de Boston, em si, causou um movimento muito de represália da Inglaterra, que foram as leis intoleráveis. Obviamente, esse nome foi dado pelos colonos, né? Para, sei lá, para a Inglaterra chamava só leis, aí quando elas chegaram nas 13 colônias, eles chamaram de leis intoleráveis. Qual é um exemplo dessas leis intoleráveis? Vou dar só um exemplo, porque são bastante, né? Vou só tentar um. O aquartelamento era uma série de medidas, tudo bem? Entre elas, você tinha esse aquartelamento. O aquartelamento era o seguinte, todo cidadão das 13 colônias era obrigado, por lei, a abrigar um militar da Inglaterra, tudo bem? Então, se tinha algum militar da Inglaterra naquele lugar, o colono era obrigado a dar abrigo e a dar comida para ele. Obviamente, a Inglaterra fez isso para não ter despesa militar, para não ter gastos militares, mas também para os militares deles ficarem de olho nos colonos, para ver se não estava tendo alguma intriguinha política, como realmente estava tendo. Tudo bem? Então, só alguns detalhezinhos para vocês. Continuando aqui, gente, eu juro que está acabando, tudo bem? Eu tinha separado exercícios para a gente fazer, mas eu não vou cansar vocês, tudo bem? Fica para a próxima. A gente tem... E aí, em resposta a essas leis intoleráveis, quando os colonos viram que realmente não ia ter diálogo com a Inglaterra, eles fizeram os congressos continentais. Congressos continentais, basicamente, foi o seguinte, foi a reunião de todos os grandes administradores, os grandes políticos das 13 colônias se reuniram num congressinho para falar, irmão, vamos decidir o que a gente vai fazer. Obviamente, gente, mais ou menos 1774, 1775, já está no auge do iluminismo, tudo bem? Lembrando, o século XVIII é quando a gente tem o século das luzes, quando o iluminismo chega no seu ápice, tudo bem? Então, os congressos continentais vão ser muito influenciados pelo iluminismo, tá certo? A gente tem congressos, está no plural, porque a gente teve mais de um. No primeiro congresso continental, foi mais uma discussão. O povo sentou lá e falou, gente, vamos conversar, olha só, a Inglaterra está fazendo uma patifaria, tudo bem, isso está errado, vamos ter que fazer isso. Foi muito mais teórico, muito mais falatório, muita pouca ação, tudo bem? No segundo Congresso Continental, não. O segundo Congresso Continental foi muito mais extremo, foi muito mais separatista. Uma coisa importante que aconteceu no segundo Congresso Continental foi a criação do Exército Continental. Gente, onde, tipo, até então, os Estados Unidos não tinham um exército. Porque colônia não tem que ter exército, sabe? Na cabeça, obviamente, de uma metrópole. Brasil não tinha exército quando se declarou independente. Nenhum lugar tem exército. Nenhuma colônia tem exército, sabe? Então, eles criaram esse exército continental, que era justamente porque eles sabiam que a guerra era inevitável, alguma hora ela ia vir, e eles tinham que estar preparados para isso. Esse exército era administrado por alguém assim, que também é pouco conhecido, pouco inteligente. Gente, George Washington, tudo bem? É o cara que liderava esse negócio. Inclusive, George Washington, Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson, esses caras são conhecidos, pode cair em prova, como os The Great Founders of the United States, os grandes fundadores, os pais fundadores, os caras que realmente fizeram os Estados Unidos saírem como papel. E, gente, todas as ressalvas que a gente tem hoje em dia com os Estados Unidos, foi uma coisa muito bonita. Eles fizeram isso por ideal mesmo, eles acreditavam que podia dar certo. Tudo bem? Então, só um detalhezinho aí para vocês. Em 1776, a Constituição Americana é elaborada, tudo bem? Quem elabora ela é o Thomas Jefferson, que vai ser presidente dos Estados Unidos, o George Washington também vai ser presidente dos Estados Unidos mais para frente, e é deflagrada, fala certinho, a guerra de independência. Eles declaram guerra contra o Reino Unido, contra o domínio da metrópole, tudo bem? E aí a gente começa a guerrinha. Gente, é o seguinte, os Estados Unidos tinham chance contra a Inglaterra? Não, não tinha. Zero.
Mas o que que acontece? O que que é importante você saber da guerra de independência dos Estados Unidos? Primeiro, teve uma adesão da hora da população, a população aderiu ao movimento. Não foi uma adesão igual tem nos filmes, que todo mundo vamos pegar um fuzil e vamos lutar em favor da nossa pátria. Não. Aproximadamente um terço da população dos Estados Unidos era a favor da guerra, era a favor do separatismo. Mas, gente, um terço ainda é gente pra cacete, vamos combinar, vai? Só que o que que pesou para os Estados Unidos conseguir ficar independente? Lembra da Guerra dos Sete Anos? Quem que perdeu a Guerra dos Sete Anos? Quem que perdeu? Principalmente a França e a Espanha. E aí, qual que é o rolezinho? Qual que é o negócio importante? Quando a França e a Espanha viram a Inglaterra se fudendo, viram que a Inglaterra estava para perder uma colônia, eles falaram, ou vamos ajudar, cara. Por quê? Porque esses caras, há uns anos atrás, surraram a gente na Guerra dos Sete Anos. E agora é a nossa revanche, é a nossa vez de dar o troco. Então, a Guerra de Independência dos Estados Unidos foi vista pela França e pela Inglaterra, pela França e pela Espanha, como um jeito de se vingar da Inglaterra. Entenderam? Gente, a proporção desse conflito foi gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, a Guerra de Independência dos Estados Unidos teve como consequência conflitos no norte da África. Então, assim, foi uma guerra muito mais entre as potências europeias, entre Inglaterra de um lado e França e Espanha de outro, do que dos Estados Unidos em si. Não tirando, não desmerecendo todo o movimento que teve, etc. Mas, assim, 80% da pólvora usada no conflito, em todo o conflito, vinha da França. Então, assim, França e Espanha se uniram muito para dar uma surra na Inglaterra, se uniram muito. Os Estados Unidos acabou ganhando. E aí conseguiu conquistar sua independência, etc. E é isso, gente. Tinha mais alguma coisa para eu falar do conflito, não lembro. Uma coisa importante também. A Inglaterra, a França e a Espanha também estavam de olho em algumas colônias da Inglaterra. Então, quando a Inglaterra perde a guerra, como negociação da derrota dela, ela tem que ceder algumas colônias. Então, Montreal volta para o Canadá, o Senegal, que era uma colônia até então britânica, vira francesa, inclusive se fala francês no Senegal até hoje. Então, a Espanha ganha parte de Miami, ganha parte da Flórida. Então, assim, isso também pesou, tudo bem? Esse desejo delas por conquistar as colônias que eram na Inglaterra também pesou bastante para elas entrarem no conflito. Tudo certo? Gente, qual que é a importância disso? Olha isso aqui. Foi a primeira vez que o iluminismo foi em prática de verdade. Foi a primeira vez que ele foi experimentado. Os Estados Unidos, como país, como constituição, colocaram todos os ideais iluministas no papel e exerceram na vida, exerceram no cotidiano, exerceram na cidadania. Era um grande experimento, um experimento que acabou dando muito certo. Então, quando a gente fala de iluminismo, a gente logo pensa na Revolução Francesa e como ela influenciou o mundo. Mas a Revolução Americana, que pode ser chamada desse jeito, influenciou a Revolução Francesa. Então foi um movimento muito importante mesmo. Um adendo: liberté, fraternité e igualité. Não, é o contrário, né? Liberté, igualité, fraternité. É isso aí. Bonito, no papel. No sul dos Estados Unidos, ainda tinha escravidão. A escravidão vai perdurar por muito tempo. E racismo é um problema muito sério ainda hoje lá. Tudo bem? Negros não eram considerados quase seres humanos. Eram objetos de venda, etc. Então, liberdade, igualdade, fraternidade para certas pessoas, não para todo mundo. Tudo bem? Gente, acabou a aula, teriam exercícios, mas vocês devem estar cansados, eu estou falando há 1 hora seguida. Vocês que mandam, na realidade. Se vocês quiserem que tenha exercício, a gente faz, mas, se vocês quiserem parar, eu super entendo. Fiquei meio confuso na Guerra dos 7 Anos. Gi, é o seguinte, a Guerra dos 7 Anos foi um conflito direto entre as potências europeias para ver quem que mandava na Europa, tudo bem? Para uma tentar assegurar a hegemonia em relação à outra. Então, foi um conflito basicamente para ver quem que mandava, literalmente. Você tinha a Inglaterra de um lado, que tinha muito poder, a França do outro, que tinha muito poder, e elas disputaram para ver quem que tinha mais poder, para ver quem conseguia segurar o controle, quem que se tornaria a potência hegemônica do mundo. A Inglaterra ganha, às custas dos seus cofres públicos, de homens, etc., e se torna, indubitavelmente, a potência hegemônica que mandava realmente na Europa e, por consequência, nas colônias das Américas, etc. Acho que eu já tinha falado disso, meu Deus. A independência dos Estados Unidos acontece antes da Revolução Francesa? O Pedro Eugênio pergunta. Sim, Pedro, a Revolução Francesa data de 1900, pelo amor de Deus, de 1789. Tudo bem? E a independência dos Estados Unidos é 1776, etc. E o Léo tá com uma dúvida. Fala, Léo, meu querido.
Gente, eu acho que eu vou Então, parar de gravar a aula. Peraí, Léo, só deixa eu parar de gravar a aula. Para quem tá assistindo o vídeo, um beijo, um queijo, fiquem bem, fiquem em casa e até mais. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Só deixa tchau, eu parar gente. de gravar.